Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo vou ensinar para você como confeccionar o tapete com ponto relevo. O meu tapete tem 46 centímetros de largura, 67 de comprimento. Utilizei aqui 500 gramas de fio Barroco Max Color número 6. Essa aqui é a cor 4004 da Círculo, é a cor do ano de 2019, uma cor muito bonita por sinal. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Eu espero que você goste da aula. Se você gostar, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em responder você. Se você ainda não fez a sua inscrição, se inscreva e ative também as notificações, porque assim você recebe todas as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar fazendo aqui um total de 67 correntes, mas você pode fazer aqui o cordão inicial com a largura que você precisa. A única regra é que o número de correntes precisa ser um número ímpar, tá? Então vou fazer aqui um total de 67 correntes. Fiz aqui, olha, um total de 67 correntes para formar esse cordão aqui, que é a largura do trabalho que eu pretendo fazer. Mas como eu disse, você pode fazer aí o cordão inicial com a largura que você precisa e depois conferir se tiver um total ímpar de correntes, aí dá certo também, você pode seguir o mesmo passo a passo. Vou pular aqui a primeira correntinha, vou voltar na segunda, pegando somente um fio, vou prender com ponto baixo e vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Enrolo o fio na agulha, agora vou continuar nas próximas correntes fazendo ponto alto em cada uma delas. Olha, eu vou fazer ponto alto em todas as correntes até chegar no final do cordão para formar aqui a primeira carreira do trabalho. Tá? Só ponto alto em cima das correntinhas, pegando somente um fiozinho da corrente desse jeito aqui. Vou fazer ponto alto até o final. Já estou chegando aqui no final do cordão, fazendo ponto alto em todas as correntes. Tenho aqui um total de 66 pontos altos formando a largura do tapete. Eu fiz 67 correntes, mas eu voltei na segunda correntinha aqui para prender com ponto baixo, então a última correntinha formou aqui o cantinho do tapete. Vou fazer agora a próxima carreira, começando aqui com uma corrente só para dar a altura de um ponto baixo. Vou girar aqui o trabalho e vou voltar com ponto baixo a partir do segundo ponto de base, tá? O primeiro aqui já temos essa correntinha aqui, formando um ponto baixo. Então vou no próximo ponto de base e vou fazer ponto baixo. Vou seguir com ponto baixo até o final da carreira. Preciso fazer isso aqui para que a próxima carreira fique do mesmo lado dos pontos altos, tá? Que eu terminei de fazer, porque aqui, olha, eu estou trabalhando no avesso, né? Então sempre que eu chegar no avesso, eu vou fazer ponto baixo para voltar até o início da carreira seguinte, tá? Então a gente vai fazer isso aqui várias vezes durante o tapete. Eu estou fazendo aqui somente ponto baixo, um pontinho baixo em cima de cada um dos pontos de base aqui até chegar no final do cordão. No final teremos aqui um total de 66 pontos baixos, contando com essa correntinha aqui, olha, que forma o primeiro ponto baixo aqui em cima do primeiro ponto de base, tá? Vou seguir fazendo aqui até o final e mostro para você como começar a próxima carreira. Já estou chegando aqui no final do cordão, aqui, olha, da carreira de número 2, né? Fazendo ponto baixo, então em cima de todos os pontos altos. Aqui já é o penúltimo, o último ponto baixo, vou fazer aqui na segunda correntinha das duas que eu fiz para formar o primeiro ponto alto da carreira anterior. Assim eu tenho a mesma quantidade de pontos, tá? Ponto baixo aqui então, total 66 pontos. Vou começar a próxima carreira. E agora é bem importante prestar bastante atenção nesse início, porque as próximas carreiras do trabalho, nós vamos repetir várias vezes essa carreira aqui de número 3, tá? Vou começar agora a carreira de número 3 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Se você tem costume de fazer 3 correntes, não tem problema, pode fazer as 3 correntes, porque só serve mesmo para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou girar o trabalho. Agora, no segundo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Já tenho 2 pontos altos, então, contando com as correntinhas iniciais. Vou fazer mais 2 pontos altos nos próximos pontos, olha. Tenho aqui um total de 4 pontos altos, contando com as correntes iniciais.
toda vez que a gente for começar uma carreira agora do lado correto do trabalho, né, que é esse lado aqui que não está mais no avesso, voltei com ponto baixo, vou começar a próxima carreira, vai ser sempre desse jeito aqui, tá? Faça as duas correntes, vira o trabalho e faça mais 3 pontos altos, teremos um total de 4 pontos altos. Agora, o próximo ponto eu vou trabalhar aqui, olha, entre o terceiro e o quarto ponto, pegando aqui o quarto ponto como alça, tá? Então, esses 3 pontos aqui vai ficar como lateral do meu tapete. Se você pretende fazer aqui essa lateral com uma largura diferente, mais largo, esse número de pontos aqui precisa ser ímpar, tá? Ou seja, começar aqui fazendo um número par de pontos, que aí a gente utiliza o último, e aí o número ímpar fica sobrando aqui para a lateral. Vou fazer aqui o próximo ponto, então, para você ver que vão sobrar somente 3 aqui na lateral do meu tapete. Vou enrolar o fio na agulha, então entre o terceiro e o quarto ponto, vou introduzir a agulha, buscar o fio e vou alongar. Deixo assim na agulha, já tenho 3 laçadas. Enrolo mais uma vez. Vou novamente entre o terceiro e o quarto fio, o quarto ponto, vou buscar o fio novamente, deixo a laçada na agulha. Já tenho 5 laçadas. Enrolo mais uma vez, novamente entre o terceiro e o quarto ponto, busco o fio, tenho um total de 7 laçadas na agulha. Agora eu vou passar o fio, olha, buscar o fio e passar nas 6 primeiras laçadas, deixar sobrando somente a última laçada aqui da agulha, somente essa aqui, olha. Veja, eu vou passar dentro das outras 6 e sair antes dela. Desse jeito eu fico com 2 laçadinhas na agulha. Agora eu vou buscar o fio e passar nessas 2 laçadas, formando esse pontinho aqui em relevo. Enrolo o fio na agulha, vou pular um ponto de base, vou em cima do próximo ponto e faço ponto alto. Completei aqui então o primeiro ponto. Viu que agora, olha, na lateral eu tenho somente 3 pontos altos, tá? Viu que eu comecei fazendo 4 pontos altos, mas eu utilizei o último para fazer esse ponto aqui, utilizando ele como alça, tá? Toda vez que chegar nesse lado, voltou com ponto baixo, vai começar a próxima carreira, começa exatamente desse jeito aqui. Novamente, olha, vou enrolar o fio na agulha, agora, entre esse ponto relevo, utilizando o último ponto alto como alça. Vou buscar o fio, alongo, deixo na agulha. Enrolo o fio na agulha novamente, busco o fio pegando o último ponto como alça, deixo na agulha. Mais uma vez, enrolo o fio na agulha, vou buscar o fio, tenho um total de 7 laçadas aqui na agulha. Vou buscar o fio, passar em 6 das 7 laçadas, ou seja, sair aqui antes da última laçadinha, para que eu fique com 2 laçadas na agulha. Busco o fio novamente, passo nas 2 laçadas, formando mais um ponto. Enrolo o fio na agulha, pulo um ponto de base, vou no próximo ponto e faço ponto alto. Esse ponto alto que eu terminei de fazer é o que eu vou utilizar como alça para fazer o próximo ponto relevo desse jeito aqui. Vou fazer um pouco mais rápido agora para você ver, só para treinar. Enrolo o fio na agulha, busco novamente, mais uma vez aqui busco o fio, deixo na agulha e a terceira vez. Toda vez 3 vezes, viu? Olha. Busca o fio, sai aqui no na penúltima laçada, busca o fio e passa nas 2 laçadas. Enrola o fio, pula um ponto e faça um ponto alto. Viu o que faço? Eu vou seguir repetindo assim até sobrar somente 2 pontos de base lá no final do cordão, tá? Vou seguir repetindo esses pontos aqui até sobrar aqui, olha, o penúltimo e o último pontinho de base. Só lembrando que o último ponto aqui é formado por correntes, tá? Então não pode esquecer dele ali. Então vou seguir repetindo agora até chegar lá no final. Quando estiver chegando lá eu mostro para você como finalizar também, mas eu vou sempre repetindo. Ó, eu pego 3 vezes aqui as laçadas, tenho um total de 7, busco o fio, saio na penúltima laçada, busco o fio, passo nas 2 laçadas, enrolo o fio na agulha, pulo um ponto de base e faço o ponto alto. Só seguir repetindo agora até chegar no final do cordão. Quando tiver sobrando 2 pontos de base, a gente retoma aqui então. Já estou chegando aqui no final do cordão, então fazendo os pontos relevos sempre do mesmo jeito, né? Repetindo então até chegar aqui, olha, quase no final, pulo um ponto de base, vou fazer um ponto alto. Veja que agora, olha, sobraram somente 2 pontinhos de base, né? Olha, penúltimo, último. Vou completar então com ponto alto. Isso após fazer aqui o ponto relevo, fiz um ponto alto, sobrou 2, faço mais 2 pontos altos. Assim teremos aqui um total de 3 pontos altos no final,
formando a lateral aqui da terceira carreira, exatamente como ficou aqui no início. Olha, por isso que eu disse, fiz 4 pontos altos no início, mas o quarto ponto eu utilizei como alça, então sobraram 3 pontos aqui formando a lateral do tapete. Do mesmo jeito aqui no final, então, sobraram 3 pontos aqui na lateral. Vou começar agora a próxima carreira, que é a repetição da carreira de número 2, tá? Vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, vou girar o trabalho e vou voltar com ponto baixo a partir do segundo ponto de base até o final da carreira, agora somente pontos baixos. Não aperta esse ponto aqui, olha, para não ficar repuxando, e para saber exatamente onde fazer esse ponto baixo, se você olhar aqui na parte de cima dos pontos, você vai ver que tem sempre 2 fiozinhos. Vamos pegar sempre 2 fios, tá? Então, um ponto baixo na direção do ponto relevo e um ponto baixo na direção do ponto alto que nós utilizamos como alça para fazer o ponto relevo, tá? Desse jeito aqui, olha, não tem como errar, mas aqui é super fácil, olha. Fica bem visível aqui também. Eu vou só seguir com ponto baixo, então, em todos os pontos até chegar no final do cordão. Teremos a mesma quantidade, um total de 66 pontos baixos aqui, para a gente começar a próxima carreira, então, a quinta carreira do trabalho, que vamos repetir essa carreira de ponto relevo. Como você viu, eu estou repetindo a carreira de ponto baixo que eu fiz aqui na segunda carreira do trabalho, e depois eu vou repetir a carreira com ponto relevo. Já estou chegando aqui no final do cordão, então fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos. Só não se esqueça aqui, olha, que o último ponto baixo fica na segunda correntinha das 2 que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto da carreira anterior, tá? Vou começar agora a próxima carreira e, como eu disse para você, é uma repetição, tá, da carreira de número 3. Cheguei aqui no final então da carreira com ponto baixo. Vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Você pode fazer 3 se tiver costume, sem problema. Vou virar o trabalho e fazer aqui 3 pontos altos a partir do segundo ponto de base. E assim teremos aqui um total de 4 pontos altos. Como você pode perceber, eu estou repetindo aqui então o início da carreira de número 3. Tenho aqui, olha, um total de 4 pontos altos, então, começando a carreira de número 5, tá? Agora eu vou utilizar aqui o quarto ponto como alça, assim vão sobrar 3 aqui na lateral do trabalho. Então vamos repetir aqui o ponto relevo que eu fiz aqui no início da carreira de número 3. Enrolo o fio na agulha, vou pegar aqui entre o terceiro e o quarto ponto, busco o fio e alongo, deixo na agulha, enrolo mais uma vez, busco novamente a segunda vez no mesmo lugar, enrolo pela terceira vez e busco esse fio também pela terceira vez. Teremos aqui um total de 7 laçadas na agulha. Busco o fio, passo nas 6 primeiras laçadas, busco novamente, passo nas 2 laçadas, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Você viu que eu estou repetindo agora tudo que nós fizemos na carreira de número 3. E desse mesmo jeito, vou seguir repetindo agora até atingir o comprimento do meu tapete. Então você vai repetir sempre essa carreira aqui com o ponto relevo. Quando chegar no final da carreira, você volta com ponto baixo e repete novamente a carreira com ponto relevo. Assim os pontos ficam sempre do mesmo lado. Por isso que quando eu cheguei aqui, olha, no final da primeira carreira, eu voltei com ponto baixo, para que essa primeira carreira fique do mesmo lado dos pontos relevo que eu estou fazendo agora. Então, sempre que eu chego no final da carreira de ponto relevo, eu volto com ponto baixo, assim a carreira fica preparada para que eu faça novamente os pontos do mesmo lado do tapete. Viu que fácil? Agora é só você seguir repetindo até atingir aí o comprimento que você precisa. Vou fazer aqui o meu e mostro para você como fazer esse acabamento no tapete também. Eu segui fazendo aqui o meu tapete sempre do mesmo jeito. Olha, quando termina uma carreira de ponto relevo, eu estou voltando então com a carreira de ponto baixo, né? Fiz aqui um total de 30 carreiras, olha, assim seria a forma de eu voltar agora na próxima carreira com ponto relevo para que ele ficasse novamente do mesmo lado, né? Fiz um total de 30 carreiras para formar o comprimento aqui do meu tapete, ele já fica com as laterais bem certinho, olha, toda retinha aqui a lateral. Fiz um total de 30 carreiras para dar o comprimento, mas independente da quantidade de carreiras que você fez, o comprimento que você decidiu fazer, não tem problema, a forma de finalizar é exatamente igual. Fiz 30 carreiras porque eu quero esse comprimento, então eu vou partir agora para a finalização. Eu voltei então com ponto baixo após fazer a última carreira de ponto relevo, voltei fazendo ponto baixo aqui, ela já está preparada para que eu faça a próxima com ponto relevo, caso eu quisesse. Mas eu vou fazer com ponto alto, olha, porque assim também
ela fica no mesmo lado que eu fiz aqui a primeira carreira de ponto alto. Se eu terminar a carreira de ponto relevo e já voltar com ponto alto, essa última carreira fica no avesso. Então, para que não fique diferente, eu terminei a carreira de ponto relevo, voltei com ponto alto, agora sim eu vou fazer então a próxima carreira, olha, começando com 2 correntes, enrolo o fio na agulha, e aí no lugar de fazer os pontos relevo, agora eu vou voltar somente com ponto alto em cima dos pontos baixos, e aí dessa vez, olha, não pular nenhum pontinho, só fazer ponto alto em cima de todos os pontos, desse jeito aqui, olha. Vou direto agora até o final. Assim essa carreira aqui de ponto alto, como eu disse, vai ficar exatamente do mesmo lado que eu fiz a primeira carreira de ponto alto lá, se não fica um lado no avesso, olha, eu vou mostrar aqui para você. Do mesmo lado eu tenho a primeira carreira de ponto alto também. Esse aqui é o avesso, né, da carreira. Então, aqui está a primeira carreira, olha, do mesmo lado, isso porque eu estou fazendo ela depois da carreira de ponto baixo, tá? Então, independente da quantidade de carreiras que você fez para formar aí o comprimento do seu trabalho, é só fazer a carreira de pontos altos aqui no final, após a carreira de ponto baixo. Vou fazer a minha até o final aqui e mostro para você então como contornar esse trabalho. Já estou chegando aqui no final da carreira, fazendo ponto alto em cima de todos os pontos baixos. O último ponto alto aqui, olha, faço na correntinha que eu fiz para virar, né, para formar o primeiro ponto baixo da carreira anterior. Então fiz aqui a lateral completa para ficar igual ao início. Isso aqui no final do tapete, aí fica início e final exatamente igual. Inclusive essa carreira está na mesma direção da carreira de ponto relevo, tá? Eu só estou substituindo a carreira de ponto relevo por uma carreira de ponto alto e aí eu tenho a lateral aqui no final do tapete. Chegando aqui então, após o último ponto alto, vou fazer uma corrente para dar a distância do primeiro ponto baixo e nós vamos começar trabalhando no comprimento do tapete. Vamos descer primeiro nessa lateral. Vou pegar aqui, olha, o último ponto alto como se ele fosse uma alça, pegando aqui no meio dele, olha, no último ponto alto, desse jeito, e vou buscar o fio para fazer aqui um ponto baixo. No pé desse mesmo ponto, aqui, olha, no mesmo lugar que eu fiz o último ponto alto, vou fazer um ponto baixo também. Vou para a próxima carreira, tem um ponto alto aqui, né? Então, em cima dele, olha, na ponta dele aqui eu vou fazer um ponto baixo. No meio dele, bem na metade dele aqui, eu introduzo a agulha, faço um ponto baixo também. E no pé desse mesmo ponto, eu faço mais um ponto baixo. Vou para a próxima carreira. No alto desse ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo, desse jeito. Um na metade dele, pegando ele como se ele fosse uma alça. E um ponto baixo no pé desse mesmo ponto. Eu vou descer assim até chegar lá no canto. Veja que eu estou fazendo ponto baixo, olha, não fica repuxando, fica certinho, não fica formando ondulação também. Vou seguir fazendo ponto baixo até chegar no canto. Para contornar é um pouquinho diferente, mas é super fácil e eu vou mostrar para você. Chegando aqui no cantinho, vou fazer um ponto baixo na primeira correntinha, ou seja, no pé do último ponto alto que forma aqui a lateral do tapete. Vou fazer 2 correntes para formar o canto. Se o seu ponto for mais apertado, pode fazer 3 correntes sem nenhum problema, tá? E vou fazer novamente ponto baixo no mesmo lugar, ou seja, na mesma correntinha aqui, para formar o cantinho do tapete, para contornar aqui. Vou continuar agora fazendo ponto baixo no pé de todos os pontos, ou seja, nas próximas correntinhas, e vou aproveitar, olha, para esconder essa ponta de fio inicial, que eu não cortei até agora, não fiz o acabamento, então vou só posicionar ela aqui em cima dos pontos e vou continuar fazendo ponto baixo normalmente no pé de todos os pontos altos e prendendo essa ponta de fio. Desse jeito, olha, ela fica bem direitinho. Sempre que chegar no cantinho do trabalho, você vai fazer do mesmo jeito. Um ponto baixo no cantinho, 2 correntes e novamente ponto baixo no mesmo lugar, que daí o canto fica direitinho. E agora é só seguir contornando aí todo o tapete. Olha, se tinha alguma imperfeição aqui na lateral, agora não tem mais. Depois dessa carreira de ponto baixo fica bem retinho assim. E eu vou contornar o meu tapete e mostro para você como finalizar ele. Já estou chegando aqui no final da volta, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos, olha. Aqui em cima do último ponto alto, né, após ele nós fizemos só uma corrente, então fiz ponto baixo em cima dele também. Vou fazer 2 correntes e para formar esse cantinho, novamente ponto baixo no mesmo lugar. Aí agora sim, eu posso finalizar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, olha, que nós fizemos já
na lateral do tapete. Assim eu completo aqui então a primeira volta. Aqui, olha, você pode adaptar outro tipo de acabamento, nós temos vários aqui no canal, né? Vou deixar alguns aqui em cima, como do tapete aranha, do tapete telha, do tapete turquesa. Dá para você adaptar de forma bem fácil. Se você tiver alguma dúvida na contagem dos pontos, é só mandar uma mensagem que eu ajudo você. Ele já fica bonito assim também, só com esse acabamento, com uma volta de ponto baixo, já fica bem direitinho. No meu, eu vou fazer mais uma volta de ponto baixo aqui. Mas se você quiser finalizar ele aqui com agulha de tapeceiro, avança o vídeo um pouquinho para ver que é a mesma forma que eu vou finalizar essa próxima volta, tá? Agora, se você quiser fazer a próxima volta aqui junto comigo, olha, eu vou começar fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. Agora eu já vou avançar para o próximo ponto, olha, pegando somente o fiozinho na parte de trás. Tem sempre dois, né? Então vou pegar somente o fiozinho da parte de trás, fazer ponto baixo desse jeito, olha, pegando somente o fiozinho da parte de trás de cada ponto, assim, pego aqui no meio, pego somente o fio da parte de trás e vou fazendo ponto baixo. Assim, esse fio da frente, olha, forma esse detalhe aqui na frente do tapete. Vou seguir repetindo assim até chegar lá no canto. Quando chegar é um pouquinho diferente, né, para fazer o contorno. É diferente da primeira volta, inclusive, que eu fiz, mas é super fácil. Vou fazer o meu aqui e mostro para você como contornar no cantinho. Chegando já aqui no cantinho do trabalho, olha, eu vou fazer até a primeira corrente das duas que eu fiz no canto, né, da volta anterior. Olha, eu vou fazer ponto baixo na primeira das duas, desse jeito aqui. Aí eu faço duas correntinhas. Agora eu vou girar aqui o trabalho já para fazer a lateral seguinte. E então eu começo na segunda correntinha das duas que formam o canto, olha, pegando também só o fiozinho de trás para formar o cantinho. Assim não fica repuxando, então vou continuar agora trabalhando normalmente, pegando aqui, olha, somente o fiozinho da parte de trás, fazendo ponto baixo em todos os pontinhos. Olha, o cantinho fica bem certinho. Também já fica um detalhe bem bonito aqui nesse tapete na lateral. Eu gosto sempre de fazer esse acabamento aqui na lateral com duas voltas com ponto baixo, porque esse fiozinho dá um acabamento bem interessante, fica bem bonito, gosto bastante, sempre utilizo nos meus trabalhos. Agora eu vou continuar fazendo aqui por toda a volta. Quando chegar no final eu mostro para você como fazer a finalização com agulha de tapeceiro. Inclusive se você fez somente uma volta, né, não tem problema, dá certo também e a forma de finalizar é exatamente igual. Fiz aqui a volta completa no meu tapete, então com pontinho baixo, pegando somente o fiozinho da parte de trás para deixar esse detalhe. Na hora de finalizar, olha, você pode fazer ponto baixíssimo na primeira correntinha que nós fizemos aqui para dar a altura do primeiro ponto alto, ou finalizar com agulha de tapeceiro. Aqui, olha, se você fez somente uma volta também, chegou no último ponto baixo, você alonga o fio, eu vou cortar esse fio aqui e finalizar então com agulha de tapeceiro, que fica bem discreto aqui, bem fácil. Vou colocar o fio na agulha. Vou pular então a correntinha de espaço, vou em cima do próximo ponto, pegando os dois fiozinhos de trás para frente, desse jeito aqui. Passo todo o fio. Agora eu vou passar, olha, dentro do último ponto baixo, pegando de cima para baixo, assim, dentro do último ponto baixo, e passar novamente dentro da primeira correntinha que nós fizemos para começar essa volta. E vou sair na parte de trás do trabalho. Agora eu só vou ajustar esse fio aqui, olha, para que ele forme então o último ponto do mesmo jeito que todos os outros. Assim fica bem discreto, não dá nem para notar que eu finalizei aqui. Com o fio já na parte de trás, eu vou esconder parte dele aqui nos pontinhos, pegando somente os fiozinhos atrás, sem deixar aparecer lá na frente. Vou costurar ele aqui um pouquinho, só para ter um espaço aqui, se ele escapar, depois nós teremos aqui uma sobra de fio para amarrar novamente. Então, costurei aqui um pouquinho, não precisa muito. Vou dividir esse fio em dois, como nós estamos trabalhando com o fio 6. Eu vou deixar 3 perninhas de fio para cada lado, e aí eu formo duas assim, olha, com 3 fiozinhos de cada lado aqui dessas perninhas de fio. Vou desenrolar ele totalmente, tirar uma dessas perninhas de fio da agulha. A que sobrou aqui, eu vou passar em mais um fiozinho aqui de base, no ponto assim, dentro, para poder não ficar aparecendo. Aí eu já posso tirar da agulha. Vou amarrar aqui o primeiro nó, eu não aperto muito para não repuxar. E os próximos eu posso apertar bastante, que vai ficar certinho aqui. E não vai ficar soltando, tá? Pode lavar na máquina de lavar aí que não tem problema. Se soltar, nós deixamos aqui uma ponta de fio. Lembra que nós
escondemos aqui uma parte, né? Depois você consegue amarrar novamente, mas é muito difícil. Nunca aconteceu comigo, mas eu sempre deixo essa sobra de fio. E nós chegamos aqui no final de mais um passo a passo, tapete completo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e fez o seu trabalho, compartilhe nas redes sociais, diga que aprendeu aqui no canal, que eu vou ficar bem feliz. Se você já se inscreveu aqui no canal, eu agradeço muito, de coração, muito obrigado. Qualquer coisa, deixa um comentário aí dizendo que fez o seu tapete, que eu vou ficar bem feliz em ler. Um forte abraço e até o próximo vídeo.